Aqui, pessoal, então, para vocês conhecerem um pouquinho os sensores que a gente tem disponíveis para utilizar na injeção eletrônica. Sensor de rotação, sensor de pressão do coletor, sensor de temperatura do motor, temperatura do ar, o TPS, que é para a posição da borboleta, fluxo de ar, sonda lambda, que mede os oxigênios no gás de escape, sensor de fase, que mede a posição do comando, sensor de detonação, sensor de posição do pedal do acelerador e alguns outros aí também que vocês têm no mercado. Vocês conseguem fazer uma injeção com pouquíssimos sensores. Muitas vezes ali com um sensor de rotação e um sensor TPS você já consegue fazer uma injeção. Ou um sensor de rotação, um sensor MAP, um sensor de temperatura do motor. Porém, quanto mais sensores vocês tiverem, mais funções vocês vão ter ou mais correções vocês vão ter. Como assim? Que nem, se vocês conseguem fazer uma injeção com um sensor de rotação e o TPS, por exemplo, beleza, vai funcionar tranquilo. Mas no momento que vocês colocam um MAP, vocês seria um medidor de pressão do coletor, vocês conseguem fazer a correção tanto do ponto de ignição quanto do tempo de injeção através desse MAP, certo? Então vocês vão ter muito mais correções ali no teu motor, ele vai ficar um ajuste bem mais fino. Coloca a temperatura do motor, conforme for a temperatura do motor, ele vai adiantando ou atrasando o ponto e corrigindo a mistura. Temperatura do ar, mesma coisa. Então, quanto mais sensores vocês colocarem, mais preciso vai ser o sistema de vocês. E claro, conforme as funções que vocês quiserem colocar, por exemplo, eu quero que o meu acelerador seja eletrônico. Então, obrigatoriamente, vocês vão ter que ter um sensor de posição lá no pedal do acelerador. Certo, pessoal? Então, aqui tem alguns sensores como exemplo. Para vocês desenvolver o projeto de vocês, vocês têm que de preferência baixar, né, o manual da injeção eletrônica que vocês vão utilizar, ler esse manual e ver quais que são os sensores que no mínimo vocês precisam ter para poder fazer a instalação de vocês e o sistema funcionar. E também analisem para ver, né, quais que são as funcionalidades dessa injeção e quais que são os sensores, desculpa, que vocês conseguem colocar além dos básicos para poder deixar o sistema trabalhando um pouquinho melhor. E aqui embaixo a gente tem algumas funções auxiliares. Funções essas que podem vir com a injeção ou podem ser módulos auxiliares que vocês acabam instalando, né, junto com o sistema de vocês. Por exemplo, controle de pressão de turbo. Quem vai desenvolver um projeto turbo, seja um carro de rua, um carro de pista, vocês conseguem ter o controle desse sistema aí da pressão do turbo, dar mais ou menos pressão para ter mais ou menos potência. Existem sistemas que fazem esses controles aí. Controle de troca de marcha, isso aí é bastante interessante também. Vai trocar uma marcha, tu consegue muitas vezes fazer, o próprio sistema faz a troca de marcha para ti, ou ele consegue atrasar ponto, enriquecer mistura, enfim, ele consegue auxiliar vocês aí durante a troca de marcha para vocês não perder potência, certo, pessoal? Controle de tração ativa também é bem interessante. Tu consegue fazer cortes na potência do teu motor para o teu carro não ficar patinando, né? Bem legal isso aí também, bem interessante. Controles de nitro, anti-lag para o turbo. O que seria o anti-lag? Tu fazer a tua turbina encher um pouquinho antes, melhorar, né? Porque geralmente motores turbo eles são meio fraquinhos até a turbina começar a encher. Depois que a turbina encheu é que ele dá aquele tranco. Porém, com o anti-lag tu consegue diminuir um pouquinho desse tempo aí de lag, né, de enchimento da tua turbina. Partida na tela, né, vai ali na tela, encosta na tela dos modelos touch, né, da injeção eletrônica, tu já dá partida no teu motor. Computador de bordo, né, mostrando os dados ali do teu motor. Painel de instrumentos, existem injeções sim que tem painel de instrumento, que vocês conseguem ligar as luzes do pisca, farol alto e outras questões aí para poder fazer como se fosse realmente um painel a injeção eletrônica de vocês. Controle de borboleta eletrônico, ou seja, vocês conseguem ter sim um acelerador eletrônico, né, no sistema de vocês. Malha fechada, que seriam os sistemas que trabalham com correção por sonda lambda, ou seja, a própria sonda em alguns sistemas a gente tem que usar e fazer a leitura dela para fazer o acerto. Porém, existem sistemas que com o próprio sistema da malha fechada, né, ele mesmo faz a leitura da sonda e faz as correções necessárias aí para o sistema. Aqui na tela a gente tem algumas perguntas que, respondendo elas,
vai ficar bem mais fácil para a gente descobrir o que a gente quer do nosso projeto, certo? Em primeiro lugar, qual que é a finalidade do nosso projeto? Ah, eu quero fazer um carro de corrida. Não, eu quero fazer um carro de rua. Eu quero modernizar um carro, tirar o carburador e botar em injeção eletrônica para deixar ele mais econômico, mais potente, enfim. Ou eu quero fazer um carro de rua um pouco mais bacana de dirigir, um carro mexido, fuçado, né, que a gente chama, enfim. Vocês têm que ver o que vocês querem fazer do projeto de vocês. Qual o orçamento disponível? Isso é muito importante, porque muitas vezes vocês vão querer colocar aqueles recursos que eu falei ali, controle de tração, os controles para troca de marcha, pressão de turbo e isso e aquilo. Vocês acabam, não, eu gostei, eu vou colocar. Mas se a gente pegar e colocar tudo na ponta do lápis, vocês vão ver que geralmente são peças meio caras, né? Então vocês têm que ter um orçamento disponível. Eu posso gastar 2.000, posso gastar 4.000, 5.000, 10.000, enfim. Vocês têm que ter já um orçamento disponível para vocês saber o que vocês vão poder ou não instalar no veículo de vocês. Certo, pessoal? Quais as características do motor? Outro detalhe bastante importante, porque muitas vezes vocês vão estar usando um motor original ou um motor fuçado, um motor comando grande, um motor turbo, um motor com nitro e por aí vai. Todas essas características vão exigir algum sensor específico ou algum sistema de injeção específico ou controles específicos. Então vocês têm que ter bem concreto, já bem concretizado isso aí, de qual que são as características do motor de vocês, quais que são as características. E se vocês vão ou não fazer alguma alteração antes de fazer a instalação da injeção ou até futuramente, né? Eu vou instalar minha injeção agora, vou andar com o meu motor original, mas mais pra frente eu vou colocar um comando gigante. Vocês já tem que ter isso aí em mente para poder desenvolver o projeto de vocês. Qual será o combustível utilizado? Outro detalhe bastante importante, porque muitas vezes se vocês utilizam gasolina e vocês vão colocar o álcool e vocês querem utilizar a grande maioria das peças ali como tanque, mangueiras, bomba de combustível e por aí vai, muitas vezes não vai ser possível. Vocês vão ter que colocar no orçamento tudo isso aí, porque se você chegou a colocar álcool numa bomba a gasolina, pode trancar. O álcool num tanque feito para gasolina pode vir a furar o tanque. Então tem várias questões aí que vocês têm que tomar bastante cuidado, certo, pessoal? Então descobrir qual combustível vocês querem utilizar. Eu quero usar gasolina, eu quero usar etanol, eu quero usar o metanol para me dar mais potência, quero fazer uma mistura de metanol com nitrometano para o meu carro de corrida. Tudo isso aí vocês já têm que ter em mente também para desenvolver o projeto de vocês. E quais as peças precisam ser substituídas? Como assim? Eu dei o exemplo para vocês do Chevette. O Chevette eu vou ter que trocar o alternador. Por quê? Porque o alternador dele é meio fraco. Eu vou ter que colocar um alternador um pouquinho mais forte para poder suportar aí tudo que eu quero instalar de eletrônico nele. Velas. As velas do Chevette elas não são resistivas. Ele está trabalhando com aquelas velas sem resistência. Isso aí eu corro um risco de dar interferência na injeção, que nem eu falei para vocês antes, podendo simplesmente dar falhas ou, dependendo da situação, possa até queimar alguma coisa. Então esses componentes eu preciso trocar. Como eu usava o distribuidor e agora eu vou usar a bobina dupla, eu preciso também trocar os cabos de vela, por exemplo. Eu não posso usar os cabos de vela original do Chevette. Então a gente tem que pegar e fazer uma análise aí também de quais peças que vocês vão ter que trocar e colocar aí tudo isso aí na ponta do lápis ali no orçamento também. Beleza, pessoal? Agora falando então especificamente do projeto que está sendo desenvolvido aqui, o Chevette. Aqui na tela a gente vê aquelas perguntas ali respondidas, certo, pessoal? Então, a ideia é que ele seja um carro de rua, beleza? Não vai ser usado para corrida, arrancada, track day, rally, nada disso. Vai ser usado um carro de rua. Um carro para o dia a dia, pessoal. É um carro que vai ter que rodar ali cerca de 70, 80 km por dia. Então ele vai ter que ser um carro ali bem utilizado durante o dia a dia. Gasolina então vai ser o combustível que vai ser utilizado, porque querendo ou não o custo-benefício da gasolina é o melhor para a questão de economia, certo? Tu tem uma potência razoável e ao mesmo tempo uma economia, beleza, pessoal? O motor dele é um motor 1.6S original do Chevette,
beleza? Então não tem alteração ali nem nada, é um motor original. E a ideia é fazer o carro mais eficiente e confiável com baixo investimento, ou seja, o orçamento não é muito alto e ele já é um carro confiável, ele já é um carro que rodava esses 70, 80 km por dia, sempre andou bem tranquilo, nunca deixou na mão. Porém, a ideia é deixar ele um pouco mais econômico e um pouco mais divertido de dirigir, certo? Aqui então, o cálculo de CFM do Chevette para descobrir o tamanho do corpo de borboleta que a gente necessita utilizar nesse carro. Então, lembrando ali, o cálculo é o volume máximo do motor vezes a rotação máxima atingida. Então, um pé cúbico ele é igual a 28,32 litros, para depois a gente fazer a conversão. O motor de Chevette é 1,6 litros, rotação máxima dele 6.000 RPM. Motor 1,6 litros a cada 2 voltas, ou seja, cada 2 voltas do motor ele vai consumir 1,6 litros. Isso falando ali do motor cheio, motor 100% eficiente. Mas a gente tem que levar no cálculo como se ele fosse realmente 100% eficiente e enchesse por completo. Beleza, pessoal? Para a gente ter um valor ali máximo que a gente poderia chegar. Então, 1,6 litros a cada 2 voltas e 6.000 RPM dividido por 2 vai dar o que então? O 6.000 dividido por 2, 3.000, vezes o 1,6, que é o volume do motor, a gente tem 4.800 litros por minuto de mistura. Dividindo os 4.800 pelos 28,32, que é a relação do pé cúbico, a gente tem 169,49 CFM, 170 CFM. Certo, pessoal? Deixa eu achar a tabela aqui então para a gente dar uma analisada. 170 CFM. Com 170 CFM a gente poderia usar ali entre 40 e 41 milímetros de corpo de borboleta. Beleza? Viram só? É bem tranquilo, não tem muito segredo fazer esse cálculo. Qualquer dúvida aí podem deixar nos comentários ou entrar em contato comigo que eu ajudo vocês. Mas é bem tranquilo. Certo? Então, dimensionamento dos injetores do Chevette. Pessoal, que nem eu falei para vocês, acessem o site da Fueltech ou coloquem ali no Google mesmo, cálculo de injetores da Fueltech. Vocês vão ser direcionados para uma página da Fueltech onde vocês vão colocar os dados do motor de vocês e vocês vão conseguir descobrir qual que é o valor em libras aí dos bicos de vocês que vocês precisam. Certo? Ele vai pedir algumas características como potência do motor, enfim, vocês colocam ali e ele vai dizer para vocês qual que é a quantidade de libras que vocês precisam para estar adquirindo aí os bicos de vocês. Sempre coloquem ali, vocês devem estar observando que no topo da tela ali está escrito capacidade utilizada dos bicos injetores. Sempre coloquem ali esses 80%, até vai estar como recomendado ali, porque se vocês utilizarem os bicos com muito mais do que 80% da vazão máxima dele, vocês podem acabar sobrecarregando esse bico e danificando ele. Então sempre coloquem ali no máximo 80%, beleza, pessoal? Então acessem ali e façam essa verificação e qualquer dúvida também, só entrar em contato aí que eu ajudo vocês. Então, pessoal, levando em consideração tudo que a gente falou até agora de sensores e injeção eletrônica e o projeto e tudo mais, aqui tá então alguns componentes que eu já adquiri para o meu projeto. Injeção eletrônica FT300. Por que uma FT300? Por questão de custo-benefício, certo? Foi o melhor ali que eu encontrei no mercado. Vocês vão ver que tem várias marcas aí no mercado. Foi a própria Fueltech, Ingepro, Pandu, Hardware, ProTune, enfim, marcas aí tem várias no mercado. Eu aconselho vocês a verificar, fazer uma análise da ficha técnica de cada uma e verificar os detalhes dela para ver qual que se encaixaria melhor no projeto de vocês. E questão do orçamento também, que isso aí é bastante importante, né? Então, pessoal, vou utilizar uma FT300, roda fônica, certo? Roda fônica por quê? Porque ela é um sensor de rotação que, além de medir a rotação do motor, ela consegue descobrir a posição do primeiro cilindro, consequentemente do cilindro número 4 também, que esse motor são 4 cilindros. Como o 1 e o 4 trabalham na mesma posição, né, são cilindros gêmeos, ela consegue descobrir a posição do número 1 e do número 4. E através de um cálculo ela também consegue aproximadamente saber
a posição do PMS do número 2 e do número 3. Isso me permite trabalhar, no caso da Fueltech FT300, com a ignição semi-sequencial ou até sequencial, certo? Eu não consigo trabalhar com a injeção semi-sequencial nesse caso. Eu só vou conseguir trabalhar com a ignição semi-sequencial ou sequencial se eu utilizar um sensor de fase. Como não é o caso, eu vou trabalhar com centelha perdida, que é a famosa ignição semi-sequencial. Certo, pessoal? Então a Fueltech, essa FT300, por característica dela mesmo, ela não consegue controlar os bicos de forma semi-sequencial. Ela controla só simultaneamente, ou seja, os bicos vão abrir todos juntos. Porém, eu tenho o poder de fazer eles abrir simplesmente a cada uma volta do motor, ou seja, eu não vou precisar deixar eles pulsando de meia em meia volta. Eu consigo fazer eles pulsar simplesmente a cada uma volta do motor, mas isso a gente fala mais para frente na questão das configurações, certo? Então, roda fônica, bobina dupla, sistema de centelha perdida. Os sensores que eu vou utilizar são rotação, esse aí preciso ter, temperatura do motor para fazer uma correção ali mais fina tanto da mistura do combustível quanto do ponto de ignição, o TPS para saber a posição da borboleta e temperatura do ar para melhorar mais ainda também a correção tanto do tempo de injeção quanto do ponto de ignição. Certo, pessoal? Então o meu projeto é basicamente isso aí. Vou utilizar 4 injetores e a sonda lambda vai ser utilizada única e exclusivamente para acerto, ou seja, vou pegar a sonda, vou instalar ela no veículo, porém eu vou utilizar ela para acertar, para regular o mapa e depois a sonda vai ser removida. Certo? E aqui então, pessoal, as peças que eu já comprei então para montar o projeto. O que acharam da minha mesa aqui? Bacana, né? Então, ó, bobina dupla. Aqui é a Fueltech FT300, ela já tem o display incluído no própria central da injeção, é bem bacana. Bomba de combustível, os bicos injetores, o corpo de borboleta, o chicote da injeção eletrônica. Aqui tem o dosador de combustível, o suporte para o sensor de rotação, o próprio sensor de rotação, sensor de temperatura do ar, temperatura da água, TPS, a roda fônica, ali a polia do virabrequim com roda fônica. Aqui alguns chicotes, né, dos sensores e os atuadores também, como os bicos injetores. E aqui, ó, pessoal, o coletor feito para o Chevette, já com a flauta do combustível, certo? Então aí já são alguns componentes que eu adquiri. Tenho que comprar mais alguns, certo? Mas conforme eu for montando aí, for fazendo a substituição e a instalação, eu vou gravando outros vídeos aí para passar as dicas para vocês. E mais para frente, quando tiver tudo montado, a gente fala um pouquinho das regulagens para dar a primeira partida no motor e também a questão do acerto. Certo? Então, pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.